hoje eu vou falar sobre a Páscoa, é importante a gente aprender de fato o que era a Páscoa, o que foi e o que representa hoje também na minha e na sua vida. Porque por conta de sincretismo religioso, de coisas que são adaptadas à religião, não só a Páscoa, mas várias outras festas têm perdido o sentido. Hoje em dia se pensa em Páscoa e já se lembra de coelhinho e ovo da Páscoa, de chocolate, sendo que nós vamos ver que não tem nada a ver com a Páscoa verdadeira. E o que eu vou passar basicamente é isso, o que foi a Páscoa no Antigo Testamento, o que o Novo Testamento diz a respeito da Páscoa, o que a Bíblia diz a respeito da Páscoa moderna, que é isso que nós vemos hoje, e se o cristão ele deve de fato comemorar ou não a Páscoa, porque isso é de suma importância. Eu vou passar basicamente isso, o que era a Páscoa no Antigo Testamento e o que é a Páscoa no Novo Testamento, qual o significado real que tinha para Israel e o que tem a ver comigo, com você hoje. O primeiro princípio, então, é o seguinte, vou ser bem curto hoje. O primeiro princípio é a Páscoa no Antigo Testamento. Você pode ler comigo? Êxodo capítulo 12, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Era abril, maio, mais ou menos, mas para eles era o primeiro mês. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis o quanto bastem para o cordeiro. Verso 5. O cordeiro será sem defeito. Guarda bem essa frase, esse versículo. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. O que é isso, imolará no crepúsculo da tarde? Vai matar no finalzinho da tarde. 7. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, e nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas. Está vendo? Pães asmos, que era pão sem fermento, e erva amarga. Assim se comemorava a Páscoa, nada a ver com o que nós costumamos estar habituados. Depois, no versículo 11, vai dizer assim: desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandália nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito. Deus falando, porque naquela noite eu passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. E o verso 14 diz: este dia vos será por memorial, e celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, celebrareis por estatuto perpétuo. Até perpétuo é para sempre, não é? Olha para cá agora, por favor. É necessário eu e você nos situarmos no contexto bíblico. Aqui você lembra? O povo era escravo do Egito por mais de 400 anos, para ser exato, 430 anos de escravidão. E então Deus resolve libertar o povo. Chama Moisés e seu irmão Arão e diz: olha, vocês vão lá e vão falar com o faraó. E então eles iam, falavam ao faraó, o faraó não deu ouvido a eles, e Deus diz: olha, eu vou começar a mandar praga nesse homem e nesse povo. E na verdade as pragas eram apenas para mostrar a grandiosidade de Deus, porque convenhamos, 10 vezes Deus manda, vai faraó, faraó diz que vai fazer e depois não faz. E Moisés: Senhor, o Senhor mandou ir lá, o homem não ouviu. Mas tudo tinha um propósito. O propósito era destruir os deuses egípcios. É por isso que, por exemplo, o rio Nilo era um deus para os egípcios. Dali saía a vida, saía a água. Daí Deus faz o quê? Vai lá e transforma a água em sangue, para mostrar: o Nilo não é Deus, eu sou Deus. E então ele vem destruindo Deus por Deus, como a praga das rãs e por aí vai. O povo foi escravo durante 430 anos, daí em Êxodo capítulo 10, nós vemos a 9ª praga, depois no capítulo 11º, a 10ª praga, que é a praga da morte dos primogênitos, e então aqui no capítulo 12, onde nós chegamos, tem a instituição da Páscoa. Eu vou correlacionar tudo isso aqui com o Novo Testamento, daqui a pouco você vai entender já. Mas para você que tem acompanhado as nossas pregações
nas quartas-feiras sobre Romanos, há mais de um ano já, pregando sobre Romanos, você vai ver que não vai ter dificuldade alguma para você fazer essa correlação. Se você ver o versículo 27, por exemplo, do 21 até o versículo 27, vai explicar como deveria ser o animal, a escolha do animal como deveria ser, e aqui tem todo o mandamento de como deveria ser preparado. E é interessante que aqui, logo nos primeiros versículos, diz que era uma festa de Ano Novo. É sim também conhecido como uma festa da primavera, é verdade, mas principalmente como festa de Ano Novo. Pastor, mas por quê? É o que nós lemos aqui no versículo 2, não é? Fala toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa de seus pais, cordeiro para cada família. Perdão, verso 2. Este vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Por que o primeiro mês do ano? Ali, de fato, Israel estava começando a ser uma nação, com o propósito religioso de adorar a Deus. Portanto, era um novo começo para aquele povo. E por conta disso, Deus diz, esse vai ser o principal dos meses, vai ser o primeiro. Era o primeiro ajuntamento da nação de Israel com o propósito de adorar a Deus como povo, como uma religião. E é claro que isso tem tudo a ver conosco. Deus disse assim para aquele povo, olha, vocês vão contar a vida de vocês a partir de agora, da saída de vocês do Egito, porque a partir deste momento vocês não são mais escravos. Ou seja, nova vida a partir de hoje. Por isso, o ano novo. Não é assim que nós falamos em relação a nós, quando nos convertemos? Quando nós vemos um irmão que é novo na fé, o fulano ainda é bebezinho. E às vezes a idade cronológica dele é 30, 40, 50 anos. Mas em que sentido nós dizemos isso? Não, ele se converteu agora. É por conta disso. Novo nascimento, que o irmão leu aqui no começo do culto. É isso que a Bíblia diz. Quando nós nos convertemos, nós nascemos de novo. Temos um novo nascimento. E começamos a contar de fato a nossa vida a partir dali. E é exatamente o que Deus estava dizendo aqui para esse povo. A partir de hoje, vocês vão contar a vida de vocês com uma nova vida, porque vocês estão libertos do império do Egito, de Faraó. Não é isso que nós dizemos? Fomos libertos do império das trevas. Éramos escravos do pecado, mas agora somos escravos da justiça de Deus. E o interessante é que é o seguinte, no versículo 4, mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Olha que interessante. A Páscoa não se comemorava sozinho. Não se fazia churrasco do cordeiro apenas uma pessoa. Mas era a família, e se a família fosse pequena, ainda convidava a família vizinha. Para mostrar que, de fato, celebração a Deus, culto a Deus, tem que ter bastante gente. Tem que ter pessoas. Não existe servir a Deus sozinho. Zorro, meu irmão, é só na literatura. Cavaleiro solitário. Cristianismo, você não pode ser sozinho. Você precisa de mais pessoas. Esse é o mandamento, desde o Antigo Testamento até no Novo Testamento. É por isso que desigrejado, essa praga que nós vemos hoje, é desculpa para desviado. Não, eu sirvo a Deus, mas sirvo Deus em casa. Serve nada. Sabe o que ele faz domingo à noite? Assiste Faustão. Ou Caio Fábio, pior ainda. Assiste Faustão, que é menos pior. Não existe isso. Cristianismo são pessoas congregando juntas. É o que diz Hebreus, não deixeis de congregar. Quer que desenhe? Não precisa desenhar, né? Não deixeis de congregar, como é costume de muitos. Então, o cristianismo é sempre assim. Muitas pessoas juntas e jamais sozinho. Além do mais, como que esses desigrejados tomam a ceia do Senhor, que é o mandamento do Novo Testamento? Sozinho? Não. A ceia é para tomar junto com outras pessoas. Depois, no versículo 5, vai dizer assim, o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar o cordeiro ou um cabrito. De 1 ano, porque já era um animal desenvolvido, ele já tinha uma certa maturidade como animal. E depois, no versículo 7, tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta e nas casas em que o comerem. Como que era, então? Eles imolavam o cordeiro de 1 ano, sem defeito. O sangue daquele animal era colocado no umbral das portas, assim, olha, por fora. Essa foi a ordenança de Deus. Com qual objetivo? A 10ª praga, você lembra que era a morte dos primogênitos. Então Deus diz assim, aqueles que imolarem o cordeiro, que celebrarem a Páscoa que eu estou instituindo, que passarem o sangue no umbral das portas, quando eu vier trazer juízo sobre o povo egípcio, eu vou passar de porta em porta. E aquela porta em que houver o sangue do cordeiro no umbral, eu vou
passar por cima. Páscoa, que é Pesach, literalmente significa passar por cima, saltar por sobre. Quando você vem, de repente, opa, pula esse daqui. Era exatamente o que Deus estava dizendo. O anjo destruidor irá passar, e então aonde houver o sangue, no umbral das portas, o sangue do cordeiro, ele vai passar por cima. Essa era a forma que Deus escolheu para expiar os pecados do povo. Derramamento de sangue. Foi assim que Deus determinou. Só vai haver remissão de pecados quando o sangue for derramado. E aqui no caso era do cordeiro. Mas não só na Páscoa. Você lembra que constantemente cordeiros eram imolados, vidas de animais eram sacrificadas, para que então Deus pudesse ter a sua ira aplacada. Em Levítico capítulo 17, a Escritura vai dizer assim. Levítico 17:11, na versão Almeida, século 21, diz assim: porque a vida da carne está no sangue, e eu o tenho dado a vós sobre o altar, para fazer expiação por vós. Expiação é purificação. Expiação por vós, porque é o sangue que faz expiação pela vida. Essa era a forma que Deus escolheu de expiar os pecados, de purificar os pecados das pessoas que os cometiam. De que forma? Através do sangue. Então aquele sangue do cordeiro representava de fato o pagamento de uma dívida. Representava que uma vida estava sendo sacrificada para que outras não fossem, porque a casa que não tinha o sangue, de fato, o primogênito morria. É interessante que diz, né? Páscoa ao Senhor. O grande objetivo aqui da Páscoa, em primeiro lugar, era referente à vítima. Era o cordeiro que morria. Só depois da cerimônia, mas em primeiro lugar a vítima. Tanto é que uma tradução melhor, sabe qual seria? Vítima pascal do Senhor. Ou seja, aquele cordeiro que morria, que o sangue era passado no umbral e que era comido depois pela família, pode ser traduzido por vítima pascal do Senhor. Ou seja, Deus executaria o juízo sobre aquele povo, e a única forma deles não receberem o juízo de Deus seria o sangue daquele cordeiro nas portas. Depois, no versículo 22, vai dizer assim: tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia à porta, ou melhor, nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Olha que interessante. Passem o sangue na porta e não saiam. Não saiam. Fiquem aí dentro. Por quê? Porque a proteção de vocês está justamente atrás desse sangue. Se vocês decidirem sair, vão morrer juntamente com os primogênitos dos egípcios. Então, mantenham-se aí dentro. Aí passa a ser o refúgio de vocês, atrás da porta que o umbral estiver o sangue. Aquilo era o refúgio. Nós também fazemos uma correlação com Números, capítulo 35, que a Escritura diz que havia algumas cidades-refúgio. O que era cidade-refúgio? Por exemplo, quando alguém cometia um assassinato, não de forma dolosa, mas de forma culposa. Dolosa é quando você tem intenção de matar. Culposo é quando você não tem intenção de matar. Então, quando alguém, por exemplo, cometia um assassinato sem a intenção, a única oportunidade, possibilidade dele se manter vivo qual era? Existiam algumas cidades denominadas cidades-refúgio. Então, ele tinha que sair dali antes que alguém da família da vítima o capturasse. E a partir do momento que ele chegasse nesta cidade, ele não poderia mais morrer. É o que diz Números, capítulo 35, versículo 28. Pois deve ficar na sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Porém, depois da morte deste, o homicida voltará à terra da sua possessão. Ou seja, antes dele ser julgado, para ele ser julgado, ele precisava correr até essa cidade, e então ali haveria proteção para ele. E aqui Deus está dizendo que a casa com sangue é o único refúgio para aquelas pessoas. É somente ali que não haveria morte. É somente ali que o anjo destruidor não passaria. Eu sei que quando você ouve, você olha, nossa pastor, mas o anjo destruidor, o que era? Era um capiroto, demônio, que queria matar o povo? Não, não era. Era um anjo enviado pelo próprio Deus para exercer juízo, para executar juízo sobre aquelas pessoas que não obedecessem o mandamento. E depois no versículo 43 e 44, vai dizer que nenhum estrangeiro, nenhum não circuncidado poderia participar da ceia. Circuncisão, você lembra, né? Que era cortar o prepúcio do membro ali masculino. Então Deus vem e diz, e eu já vou mostrar para você depois no Novo Testamento o que isso tem a ver.
Somente o povo de Deus poderia participar da ceia. E se houvesse um estrangeiro, esse estrangeiro também teria que ser circuncidado. A circuncisão era um ato externo, né, que demonstrava que aquele povo fazia parte do povo de Deus agora. E o mais interessante também é no versículo 46, um detalhe maravilhoso, que diz assim: o cordeiro há de ser comido numa só casa, da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. O cordeiro ia ser imolado e nenhum osso seria quebrado. Já deve estar fazendo associação, que eu imagino que esteja, né? Isso era Páscoa, no Antigo Testamento. Era um novo início, era uma nova vida, era a salvação de Deus mediante o derramamento do sangue de um cordeiro. Era Deus exercendo juízo sobre o povo, mas aqueles que se escondiam, que se refugiavam atrás do sangue do cordeiro, eram livres do juízo de Deus. Ou seja, era um cordeiro expiando o pecado do povo. Isso é a Páscoa no Antigo Testamento. Mas vamos lá, segundo princípio. Segundo princípio, a Páscoa no Novo Testamento. Tendo em vista que a Páscoa no Antigo Testamento era um memorial, e agora você já sabe o verdadeiro significado da Páscoa, e nós não lemos nada de coelhinho, de ovo, de nada, né? Não lemos nada disso. Apenas lemos o texto aqui. A grande pergunta é, em relação ao Novo Testamento, Jesus ordenou a Páscoa? Se sim, qual a forma nós devemos fazer? Há algum pecado em se comer ovo, chocolate? Hoje meu filho de manhã já perguntou isso para mim: pai, não pode comer ovo e chocolate então? Eu falei, pode. Talvez você, pastor, o seu está no carro, olha o que o senhor vai falar aí. Leva embora. Pastor, o cristão deve comemorar a Páscoa? Deve celebrar a Páscoa? Não. Absolutamente não. Nós não comemoramos a Páscoa. Por quê, pastor? Tudo isso aqui que nós vimos no Antigo Testamento era apenas um símbolo de algo que aconteceria depois. Era algo simbólico. Em Hebreus capítulo 10, o autor vem dizer assim: ora, visto que a lei tem sombra dos bem-vindouros, não a imagem real das coisas. O que ele está dizendo é que os mandamentos, é que a lei, elas eram apenas sombra do que viria lá na frente. Como assim? Sombra. É igual, quando você está andando, você vê a sua sombra, aquela é uma imagem do que você é, não é uma imagem perfeita. Tem a sua silhueta ali, mas não é exatamente você. Mas é um símbolo de quem você é. O cabelo é o mesmo, a mão é a mesma, você levanta, ela mexe. Então o que a Escritura diz é que a lei ela tinha sombra dos bem-vindouros, apenas sombra. É por esse motivo que é de suma importância você não ler apenas o Novo Testamento. Você precisa ler toda a Bíblia. Por isso que é um erro quando as pessoas dividem, vendem o Novo Testamento separado. Isso é um absurdo. O Antigo Testamento são as profecias de Deus e o Novo Testamento é o cumprimento delas. É apenas isso. É por isso que você precisa ler o Antigo e você precisa ler o Novo. Você vai ver no Antigo Deus prometendo e você vai ver no Antigo Deus cumprindo. Você vai ver as profecias no Antigo e as profecias sendo cumpridas no Novo. No versículo 5, nós lemos que o cordeiro devia ser sem defeito de 1 ano. E aquilo representaria uma nova vida para aquele povo a partir daquele momento. Que o sangue, o cordeiro sem defeito, eles passavam ali o sangue no umbral das portas para que houvesse expiação pelos pecados. É exatamente isso que nós vemos nos evangelhos. Leia os evangelhos. Você vai ver falando essas coisas a respeito de Jesus Cristo. Nós vemos às vezes um termo diferente também chamado de propiciação. Jesus Cristo ele é a propiciação dos nossos pecados. Propiciação, vem de propiciatório. Lembra? Havia a Arca da Aliança no Antigo Testamento. E o que havia na Arca da Aliança? Os mandamentos, a lei de Deus. E então o propiciatório era aquela tampa, onde cobria, onde tinha os querubins que ficavam de frente um para o outro. Justamente em cima daquela tampa, o sacrifício era feito. O sangue era derramado em cima daquela tampa. Ou seja, para que Deus, quando olhasse do céu, Ele não olhasse os seus mandamentos quebrados, mas Ele visse sangue derramado sobre os seus mandamentos. E então o povo pudesse ser perdoado dos seus pecados. Em Hebreus capítulo 2, versículo 17, diz assim: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, falando a respeito de Jesus, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer a propiciação pelos pecados do povo.
Foi isso que Cristo fez. A propiciação pelos nossos pecados. Pagou a minha e a sua dívida. Em 1 João também diz a mesma coisa. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Em 1 João 4, diz assim: nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho, de que forma? Como propiciação pelos nossos pecados. Aí então você começa a correlacionar aquele cordeirinho que morria no Antigo Testamento com tudo aquilo que é dito a respeito de Jesus Cristo. O sangue dele derramado naquela cruz não foi apenas um ato bonito, mas foi para se cumprir tudo aquilo que era símbolo, tudo aquilo que era sombra, para que nós pudéssemos ter os nossos pecados expiados. Foi isso que Cristo fez, derramou o seu sangue para pagar a nossa dívida. Aquela vítima pascal que diz aqui em Êxodo capítulo 12, era apenas um símbolo de realmente uma vítima que viria lá na frente, que era Jesus Cristo. Lembra quando ele sai do Jordão, após o batismo, o que João Batista diz dele? Eis quem? O Cordeiro de Deus. E esse Cordeiro faz o quê? Tira o pecado do mundo. Consegue ver o cumprimento agora? Consegue ver que aquele cordeiro, sem defeito, imaculado, já maduro de 1 ano, apontava para o Filho de Deus que morreria no meu e no seu lugar, para que nós pudéssemos ter vida? Ele foi a vítima no meu e no seu lugar. E olha que interessante, Israel só era protegido da morte, do juízo de Deus, aqueles que estavam do lado de dentro da porta, que tinha o sangue no umbral. Por isso que diz, não saia a porta. É para mostrar para mim e para você que apenas em Cristo, meu irmão, nós temos proteção. Quando nós chegarmos diante do Senhor, e um dia diz a Escritura que todos nós nos apresentaremos, olha o que Paulo diz, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Eu não sei quanto a você, mas, puxa, dá uma imagem, dá medo. Tribunal. Eu não sei se você já foi em algum tribunal. Uma vez eu fui prestar depoimento, meu Deus do céu, de um negócio lá que não tinha nada a ver. Eu vi o irmão cair de moto, eu fui testemunha dele. O juiz colocou a câmera no meu rosto, começou a fazer um monte de perguntas, que eu gaguejei até. E eu não devia nada, eu só fui falar o que eu vi. Não era eu que ia ser julgado. Mas a Bíblia diz que um dia eu serei. Você será. Todos nós seremos. Nós seremos julgados diante do tribunal de Cristo. E a Bíblia diz que nós vamos responder por toda palavra frívola, toda palavra sem labor, toda palavra que nós não pensamos antes de falar. Que nós seremos julgados por todo o pensamento podre que passou em nossa mente. Você consegue ver que o julgamento que nós teremos não será apenas os nossos atos, mas as nossas motivações, os nossos pensamentos. E então a Escritura diz que apenas aqueles que estavam do lado de dentro da porta, onde tinha o sangue do cordeiro no umbral, esses seriam justificados do juízo de Deus, não morreriam mesmo merecendo. É assim comigo e com você. A nossa proteção está no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Para que Ele fizesse propiciação pelos nossos pecados, diz a Escritura que Ele teve que absorver toda a ira de Deus Pai. Lembra quando Jesus, Ele está no Getsemane orando, e Ele começa a transpirar sangue, literalmente. Aquilo não é algo miraculoso. Aquilo chama hematidrose. É algo que pode acontecer com qualquer um de nós, tamanha seja a angústia que nós estamos passando. Pode acontecer com qualquer um. Por que Jesus estava angustiado daquela forma? Você já se pensou? Já se perguntou? Do que ele tinha medo? Calma aí. Se o nosso Deus tem medo de algo, nós precisamos procurar saber do que? Como pode? Uma coisa é eu e você termos medo. Outra coisa é o capitão da nossa salvação estar borrado de medo. E literalmente era isso que estava acontecendo. Ele suava sangue, tamanha era a angústia que ele tinha. Você nunca se perguntou por que Jesus fez aquela oração? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Por quê? Por que ele tinha medo daquilo? A resposta é a seguinte: aquele cálice continha a ira de Deus sobre o pecado humano. Ele sabia que quando ele fosse para a cruz e o seu sangue fosse derramado, ele estaria levando o meu e o seu pecado. E não só isso.
A Bíblia diz que Deus não tem comunhão com o pecado, e portanto a ira de Deus seria derramada sobre ele, para que nós pudéssemos ser justificados. Então o grande medo do nosso Senhor é o medo da ira de seu próprio Pai. Você já leu Isaías 53, que diz: ao Senhor todavia agradou moê-lo. Olha a expressão que forte. Deus Pai moendo o seu filho. Igual quando você vai comprar carne moída no supermercado, passa naquela máquina. Não é nem de longe aquilo que Deus Pai fez com Jesus Cristo. Esse era o medo dele. Mas ele sabia que essa era a vontade de Deus Pai. É por isso que ele diz: Pai, se possível, passe de mim. Eu não quero, por mim mesmo. Contudo, que seja feita a vontade do Senhor e não a minha. O interessante é que depois que ele tem a confirmação que aquilo é a vontade de Deus Pai, sabe o que ele faz? Ele canta um hino e vai para a cruz. Se essa é a vontade de Deus para mim, eu vou aceitá-la. No versículo 46, diz que nenhum de seus ossos seria quebrado. E nós vemos o cumprimento dessa profecia em João capítulo 19. João 19, 36. Isto aconteceu para se cumprir a Escritura. Nenhum de seus ossos seria quebrado. Lembra no momento da crucificação? Jesus no meio, um ladrão bom, né? Alguns dizem no ladrão é tudo ruim. Um ladrão do lado direito e outro ladrão do lado esquerdo. E uma forma que havia de abreviar a morte era como? Quebrando o joelho ali, os ossos, porque a partir do momento que quebrava o osso, o peso vinha para baixo. E a dificuldade de respirar era maior. E então aquilo fazia com que o condenado morresse mais rápido. E como estava chegando já o sábado, a partir das 6 da tarde, eles disseram: quebra o osso todo mundo aí, porque a gente não pode deixar esses corpos na cruz no sábado. Então eles vão em um ladrão e quebram os joelhos dele. Vão no outro, quebram os joelhos dele. E quando chegam em Jesus Cristo, eles olham para ele e dizem: já está morto. Aí então entra esse versículo. Isto aconteceu para se cumprir a Escritura. Nenhum de seus ossos seria quebrado. É para você ver que Jesus Cristo, ele é o fiel cumprimento de tudo aquilo que foi profetizado no Antigo Testamento. Páscoa, meu irmão, aprenda de uma vez por todas, não tem a ver com coelhinho entregando ovo e chocolate. Páscoa tem a ver com um cordeiro derramando sangue para que pessoas pudessem ser salvas. Isso é a Páscoa. Essa história de ovo, antes era ovo colorido na China, na França, daí depois começaram a colocar ovo, chocolate, e depois colocaram o coelhinho, porque o coelhinho é o símbolo da reprodução, da fertilidade. Não, a Páscoa não tem nada a ver com isso. Não tem a ver com fertilidade. Tem a ver com expiação de pecado. Isso é Páscoa. O cordeiro sacrificado em prol de outras vidas de pessoas pecadoras. É por esse motivo que nós não celebramos a Páscoa. É por esse motivo que nós não celebramos a Páscoa moderna. Porque Israel via aquilo apenas como um símbolo, como um memorial, até que aquele memorial se cumprisse. E como esse memorial se cumpriu na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, não há mais necessidade alguma de comemorarmos. Israel olhava assim: olha, um dia o cordeiro virá. Por isso eles matavam aquele cordeirinho. Eles olhavam para frente, dizendo assim: olha, um dia todos esses símbolos, toda essa sombra vai se tornar realidade. Nós olhamos para trás e falamos: aquilo que era sombra se tornou real. O cordeiro já veio, já deu a sua vida por amor a nós, já fez a expiação, a propiciação pelos nossos pecados. Por isso nós não temos mais a necessidade de celebrar a Páscoa, pois o símbolo se tornou realidade. É isso que nós vemos no Novo Testamento. Cristo é a nossa Páscoa. 1 Coríntios 5, versículo 7 diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. É por esse motivo que nós não precisamos celebrar a Páscoa do jeito que teria que ser. Hoje em dia a Páscoa está totalmente desvirtuada. Mas nós não precisamos, por quê? Pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. E é Ele, meu irmão, que livra a mim e a você da condenação. Não são as suas obras, não é aquilo que você faz, não é a sua piedade, não é a sua constância aos cultos,
não é a sua moralidade, ainda que todas essas coisas sejam válidas, mas você precisa entender de uma vez por todas que o que salva a mim e a você, que o que nos livra do juízo de Deus, da ira de Deus ser derramada sobre nossas vidas, não tem a ver com aquilo que nós fazemos, mas tem a ver com aquilo que Cristo fez por mim e por você. Foi o sangue dele derramado que nos faz ser aceitos diante de Deus. Hebreus também diz isso. Tem depois intrepidez, ousadia para chegar diante de Deus. De que forma? Pelo sangue do Cordeiro. Sabe o que me faz todo dia orar? Sabe o que me faz todo dia vir aos cultos e ter a certeza de que a minha oração vai ser ouvida? Não é porque eu me dediquei durante a semana, é óbvio que não. É porque antes de vir para cá, a semana toda eu já orei: Senhor, graças te dou. Porque se não fosse o Senhor, eu estaria perdido. Você consegue ver que tudo aquilo que nós temos e somos não tem a ver conosco? Isso é você reconhecer Cristo como a sua Páscoa, saber que a minha salvação, saber que um dia eu estarei diante do Senhor, não é porque aqui na terra eu exercitei ser um bom pai, um bom pastor, um bom filho. Não, não foi por isso. A certeza que eu tenho que um dia eu vou estar com meu Deus diante da sua presença, foi porque Jesus Cristo derramou o seu sangue no meu lugar. Essa é a certeza que você tem que ter, meu irmão. Nós não vamos chegar diante de Deus com um currículo gospel dizendo: Senhor, olha tudo que eu fiz. A primeira coisa que Ele vai perguntar para nós é o seguinte: foi redimido, foi lavado pelo sangue do Cordeiro? Do contrário, não interessa as suas obras. É por isso que Isaías chama as nossas obras, sabe do quê? Trapos de imundícia. Tudo aquilo que nós fazemos com a nossa mão, com os nossos braços, para Deus não é nada mais, nada menos que um absorvente sujo. Nós somos o que somos e temos a graça da salvação simplesmente por isso que Paulo diz: Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. E então Jesus, no Novo Testamento, Ele não manda celebrar a Páscoa. Muito pelo contrário. Quando Ele se reúne para celebrar a Páscoa, sabe o que Ele faz? Ele pega um pão, Ele pega o cálice, Ele pega o pão e diz: esse é o meu corpo que será entregue por vós. No mesmo modo, depois Ele pega o vinho, levanta e diz: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Jesus não nos ordena celebrar a Páscoa, pelo contrário. Ele diz que a Páscoa se cumpre nele e Ele nos ordena, é o mandamento da ceia do Senhor. Porque é exatamente desta forma que Paulo interpreta o que Jesus disse. 1 Coríntios capítulo 11, Paulo dá a interpretação do que Jesus disse nos evangelhos. Ele diz assim: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice, dizendo: este cálice é a nova vida, a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Ou seja, a Páscoa era até a vinda de Cristo. A partir do momento que há o Cordeiro Pascal sendo imolado, Jesus Cristo, Ele diz: a partir de hoje vocês vão celebrar a ceia até que eu volte. Eu vim cumprir essas profecias e vocês devem me aguardar até que eu volte. É interessante também que no versículo 20, Paulo diz: quando vocês se reúnem para celebrar a ceia do Senhor, ele dá até nome: ceia do Senhor. A ceia substitui a Páscoa. Por quê? Porque a Páscoa era o mandamento da antiga aliança. E o que Jesus diz é exatamente isso: esse é o sangue da nova aliança. A Páscoa apontava para o Cordeiro que viria. A ceia aponta para o Cordeiro que veio, cumpriu todos os mandamentos, foi assunto aos céus e um dia retornará. Só que você pensa assim: pastor, mas na minha casa, às vezes na minha família, as pessoas têm jantar de Páscoa, almoço de Páscoa. É errado participar? Óbvio que não. Você pode fazer como Paulo. Paulo diz na Escritura que ele está na Grécia, aquele povo era totalmente politeísta, adorava tudo que é tipo de Deus. E então, ele olha um altar que não tinha Deus nenhum. E está lá escrito: ao Deus desconhecido. Então Paulo usa aquilo dali como
algo para começar a evangelizar aquelas pessoas. E diz, é sobre esse Deus aqui que eu quero falar para vocês, sobre o Deus desconhecido. E então, com base nisso, ele começa a pregar a Jesus Cristo. É uma ótima oportunidade. No almoço de Páscoa, talvez saindo daqui que você vai ter lá com a sua família, diga a verdadeira história da Páscoa. Diz que a Páscoa não é um coelhinho trazendo ovo para nos fazer felizes, mas é um cordeirinho derramando o seu sangue para nos fazer filhos, para nos fazermos ser aceitos por Deus Pai. Esse é o foco do Evangelho. O foco do Evangelho está na morte, principalmente na ressurreição do nosso Senhor. Nada de coelhinho e ovo. Isso é apenas sincretismo. O que é sincretismo? É você adicionar coisas à religião. Isso é apenas pragmatismo. O que é pragmatismo? Pragmatismo, ele faz a seguinte pergunta. Ele não pergunta o que é certo, mas ele pergunta o que dá certo. Mas calma aí, o povo está fazendo assim há bastante tempo. Está dando certo. Vamos continuar a fazer. Isso é pragmatismo. Eles não perguntam, calma aí, isso aqui é correto. Não, calma aí. Ele de Macedo fez, trouxe dinheiro, vamos fazer. É mais ou menos isso. Dá certo, vamos continuar fazendo. É por isso que eu e você, nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor. A melhor notícia que um ser humano pode receber, ela veio de um túmulo vazio, aonde o nosso Senhor morreu na sexta e ressurgiu no domingo. Para encerrar, talvez você deve lembrar da história de Abraão. Lembra Abraão quando ele pega o seu filho Isaque e vai sacrificá-lo? Aquele menino já tinha uma certa noção das coisas, porque ele pergunta para o pai, pai, cadê o cordeiro? Qual é a resposta dele? O Senhor proverá. Você imagina a angústia daquele pai? Subindo aquele monte, aquele menininho, não sei, talvez uns 4, 5 anos. Sabendo que o mandamento do Senhor era, imola, mata. E era o único que ele tinha. E ele teve já na idade de 100 anos. Então ele vai, e de fato, por isso que ele é o pai da fé. Eu não consigo imaginar uma coisa dessa. Né? Imagina com filhos seus fazendo isso, não dá nem para imaginar. Então, quando ele vai sacrificar o seu filho, quando ele levanta aquele cutelo, ele ouve a voz do Senhor dizendo, Abraão não precisa mais. Então, Abraão olha para o lado e vê um cordeirinho preso no arbusto. Deus proveu. Talvez você pense assim, isso é uma história bonita. Esse é um final feliz. Sabia que não é? Aquele não foi o final da história, meu irmão. Aquele foi apenas um intervalo, o verdadeiro final daquela história se cumpriu séculos mais tarde, quando Jesus Cristo morreu. Aquele cordeirinho que Deus proveu ali do lado, representava para um que Jesus Cristo, para um Jesus que apareceria lá na frente. Aquele cordeirinho que miraculosamente o Senhor proveu, que fez de fato Abraão não matar o seu filho, apontava para o Filho de Deus que de fato teria que morrer. Aí a história termina. A história não termina com o final feliz de Abraão, mas termina com a morte trágica do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro. É nele que nós temos a salvação. E a ressurreição do nosso Senhor, de fato, é a prova de que o sacrifício dele foi aceito. Porque nós poderíamos dizer, mas calma aí, como eu tenho certeza de que o Senhor aceitou o sacrifício de seu filho? A certeza é que ele ressurgiu no domingo. É por isso que você pode ir nos túmulos desses homens que criaram grandes religiões como Maomé, como Buda, como Confúcio. Sabe qual frase você ouvirá lá? Aqui jaz. Vá ao túmulo de Jesus Cristo. Veja o que está escrito lá. Ele não está aqui. Ressuscitou. Essa é a diferença. Pastor, mas calma aí, mas as pessoas podem ter mentido. E foi disso que acusaram as pessoas. Eles estão mentindo. Jesus apareceu para 500 pessoas, mas eles poderiam estar mentindo. Óbvio que poderiam. Entrar num conluio e todos vamos mentir. Mas pensa comigo, você não precisa ser nem espiritual. Por que normalmente as pessoas mentem? Por quê? É para se ferrarem? É para se darem mal? Ou elas mentem para se livrarem de algo ruim? É por isso que as pessoas mentem. É por isso que às vezes as crianças mentem porque não querem apanhar. É por isso que as pessoas mentem porque não querem ser presas. Quais pessoas seriam loucas o suficientes de mentir e por conta de sua mentira morrerem? Porque foi exatamente isso que essas testemunhas fizeram. Se fosse mentira, a mentira delas
levaria elas mesmas à morte. É por isso que eu creio que o cristianismo é uma religião verdadeira. É porque eu olho, e toda vez que eu leio a Escritura, eu vejo que ela faz um raio-x de mim. Quando eu olho Jeremias que diz: corrupto e enganoso é o coração do homem, eu não penso no meu vizinho. Sabe o que eu penso? Eu sou assim. Eu sou dessa forma. Quando eu olho que a Bíblia diz que todos pecaram, eu não penso na prostituta, não. Eu lembro que durante anos, o quanto eu guerrei contra o Senhor. É isso que a Escritura faz. A ressurreição do nosso Senhor é a garantia da vida eterna. É por isso que eu e você, meu irmão, não temos que ter medo nem mesmo da morte. A morte é o medo da maioria dos homens. Paulo diz assim em Filipenses 1: porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Olha a diferença de alguém que de fato creu, que teve os seus pecados expiados, que o sangue de Jesus o salva. Ele diz assim: olha, viver é bom demais. Depois ele continua dizendo: olha, eu amo estar com os irmãos, é maravilhoso, mas eu não vejo a hora de morrer, vai ser infinitamente melhor. Bom, parece louco, né? Mas essa é a certeza daqueles que acreditam na expiação do verdadeiro Cordeiro Pascal. Saber que a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, a sua ressurreição, é certeza de que a morte também não vai poder nos deter. Saber que a morte é apenas um estágio da vida de todo aquele que crê em Deus. Saber que quando nós morrermos, fechamos os olhos para esse mundo podre e corrupto. Nós não deixaremos de existir, mas aquilo será apenas um passaporte para que nós possamos voltar para aquele que nos fez, para o nosso Criador. É isso que a Escritura diz ao meu e ao seu respeito. Diz que esse nosso corpo que cansa, diz que esse nosso corpo que tem fadiga, que chora, que passa dor, que fica doente, a Escritura diz que quando esse corpo for lançado à sepultura, ele vai ser como uma semente. E aquilo que foi lançado de forma mortal, um dia vai se revestir de imortalidade. Um dia aquele nosso corpo que foi colocado ali, então os vermes comeram, aquilo vai apenas ser uma semente para que Deus nos faça ressurgir novamente, assim como fez o seu Filho, e não com esse corpo que sofre, que sente dor, angústia, que chora. Mas a Escritura diz que o Senhor, quando voltar, Ele enxugará do meu e do seu olho toda lágrima. Então nós, com o corpo ressurreto, de fato não teremos mais as aflições que nós temos. Uma irmã conhecida da minha esposa há um tempo, morreu faz uns 2 meses. E irmã fiel mesmo, amava a Deus de todo o coração. E eu lembro que no começo eu estava pensando, falei, puxa, eu passei perto da casa dela, fui ver o irmão dela. Eu pensei, falei, nossa, trabalhou a vida inteira, tudo que ela fez ficou. Casa bonita, um bom salário, uma boa poupança. Não levou nada. Mas depois de alguns dias, eu comecei a pensar diferente. Eu comecei a lembrar, acabou a angústia dela. Acabou o sofrimento. Acabou as lágrimas, acabou os pesares. Eu comecei a orar, Senhor, Maranata, volta. É isso que acontece com o cristão. A minha e a sua esperança está na ressurreição do Cordeiro de Deus. Em 1 Coríntios 15, Paulo ele não diz que nós não temos que ter a esperança nesse mundo. Ah, não, eu vou viver um miserável para o resto da vida. Não. Tenha esperança sim nas coisas aqui, que o seu salário vai melhorar, que a sua família vai melhorar, que o parente vai converter. Ore por isso, tenha esperança. Mas ao mesmo tempo, lembre que a Escritura diz que se nós tivermos esperança apenas nesse mundo aqui, somos os mais infelizes de todos os homens. Não diz que não podemos ter, meu irmão, mas se você fixa raízes apenas aqui, ai, o dia que eu tiver um salário de 10 mil, ai, o dia que eu trocar de carro, o dia que eu tiver casa própria, o dia que eu casar. Se essa sua esperança apenas nas coisas aqui, a Escritura diz que você é o mais infeliz de todos os homens. E para encerrar, a Bíblia diz que agora tem apenas 2 mandamentos no Novo Testamento. Foi isso que Jesus fez. Ele instituiu a ceia no lugar da Páscoa e o batismo no lugar da circuncisão. Você lembra que a circuncisão era um ato externo, né? Cortava-lhe o prepúcio do pênis do menino,
aquela pele, né, seria hoje a fimose, aquilo ali era o ato externo, que era feito por fora, que representava que aquele povo era o povo de Deus. Hoje em dia, esse ato externo não é mais a circuncisão, mas o batismo nas águas, é o que diz a Escritura. Por isso, para você ver a importância de batizar, por quê? Quem que participava da Páscoa? Apenas os circuncidados. Talvez seja por esse motivo que a maioria das igrejas convida apenas os membros batizados a participarem da ceia, já que a ceia está no lugar da Páscoa e o batismo no lugar da circuncisão. O batismo, portanto, é um ato externo e público, onde você, de fato, confessa para as pessoas que você se arrependeu dos seus pecados e que você é filho e filha de Deus. Isso é batismo. Você confessar a Jesus Cristo de forma externa. E é claro, né, você precisa também ter discernimento teológico das coisas, é o que Paulo diz em 1 Coríntios, para tomar ceia, examine-se o homem a si mesmo. Mas você precisa entender que não tomar a ceia do Senhor é pecado. Você deve se examinar sim para ver se você não vive em pecado. Mas você deixar de tomar a ceia, você também está pecando, porque você está deixando de estar debaixo da proteção do Senhor, debaixo do sangue do Cordeiro. Por isso, você que não é batizado, batize-se o quanto antes. Não sabemos o dia de amanhã. É claro, tem alguns que têm algumas coisas que precisam acertar, você tem que colocar isso como objetivo, meu irmão e minha irmã. Eu lembro quando eu fui para a igreja e eu não era casado, mas morava com a minha esposa. Eu tentei fazer da forma mais rápida possível o casamento para que eu pudesse me batizar. Sou perfeito? Óbvio que não. Continuo tendo falhas. Mas uma coisa é cometer pecados, outra coisa é viver em pecados. Por isso você tem que sim se esforçar para fazer o que é correto. Eu sei que a gente não consegue as coisas do dia para a noite. Meu casamento não foi do dia para a noite. A partir do momento que eu vi que eu estava errado, foram uns 4, 5 meses para casar, porque eu fui viajar, fiquei meses fora, só depois voltei. Mas você precisa colocar no seu coração que deixar de participar da ceia do Senhor é pecado. É deixar de participar da proteção do sangue do Cordeiro sobre a sua vida. Portanto, acerte a sua vida com Deus o mais rápido que você puder. E lembre-se sempre, nós não celebramos a Páscoa porque o Cordeiro de Deus veio. O que nós celebramos é a ceia do Senhor, porque Ele ressurgiu, e essa é a certeza que nós também um dia ressurgiremos. Amém, meus irmãos?